Fala galera ligado no canal Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza, meu nome é Carlos Eduardo e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de matemática básica. Hoje a gente começa com a nossa primeira aula propriamente dita. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre teoria dos conjuntos, beleza? Fica até o final que essa aula tá bacana demais. Então, olha só, antes de começar a aula, lembrando, eu vou disponibilizar para vocês um PDF lá no grupo do Telegram. O link tá aqui embaixo. É só você entrar aí no grupo do Telegram aí. Então, assim que a aula sair no YouTube todo sábado às 10 da manhã, já sai também o PDF dessa aula. Então, você não precisa copiar nada, ficar tranquilo aí. Então, olha só, a gente vai começar o nosso curso. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo. Clique nos links da descrição aí, me siga nas redes sociais para ter um contato um pouco mais direto comigo, beleza? Mas é isso, vamos parar de merchandising, vamos parar de graça, vamos parar de conversa fiada e vamos pro curso, vamos pro que interessa. Então, olha só, galera. Apareceu aí para vocês o nosso quadro aí. Então eu tô mostrando para vocês a aula 1, teoria dos conjuntos. Primeiramente, cara, o que é um conjunto, mano? Um conjunto nada mais é do que coisas iguais agrupadas, entendeu? Então, essas coisas iguais agrupadas, elas devem ter uma característica em comum aqui. Essa característica em comum, no caso, é o que faz eles pertencerem a esse tal desse conjunto. Então, esse tipo de conjunto pode ser de números, que é o chamado de conjunto numérico, que é o que a gente vai ver nessas aulas. Pode ser objetos, pode ser pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham na mesma empresa, é um conjunto de pessoas, alunos de uma determinada escola, um conjunto de inscritos aqui no meu canal no YouTube. Então, tem que uma característica em comum. Então, o nosso objeto de estudo aqui são os números, beleza? Então, a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos. E eles são agrupados de acordo com a sua característica, beleza? Então, eles são agrupados de acordo com a sua característica, tranquilo? Então, vamos entender, mas antes de começar a falar sobre os conjuntos propriamente dito, a gente precisa entender algumas coisas que eu acho importante você saber, beleza? Então, olha só, eu coloquei aqui alguns símbolos matemáticos, né, pra gente aprender quais são esses símbolos matemáticos importantes. Porque é o seguinte, mano, a gente da área de exatas, de modo geral, a gente não gosta de escrever tanto, né? Então a gente usa bastante símbolo. Então, por exemplo, aqui você já deve ter visto A e isso aqui. Isso aqui significa que o número B, ele é maior que o A. Isso aqui a gente já viu lá atrás. Em números, você já deve ter visto o símbolo de maior igual, menor igual e tal. Então, por exemplo, ó, isso aqui, esse Ezinho, ele significa pertence, beleza? Em contrapartida, um Ezinho com uma barra, se o Ezinho é pertence, esse aqui é o não pertence. Se aparecer por um acaso um A de ponta cabeça desse jeito, ele significa para todo, beleza? Uma barra, a gente vai ver essa barra aí, essa barra aqui, ela significa tal que. Pode ser que apareça isso aqui. Isso aqui é o vazio. E assim sucessivamente. Se você reparar bem, eu coloquei alguns símbolos importantes. Existem outros muitos símbolos matemáticos aí que a gente vai trabalhar, né? Mas a gente vai vendo aí de acordo. Mas esse aqui são os mais importantes, assim dizendo, porque é o seguinte, esse aqui e esse aqui a gente vai usar bastante, beleza? Então a gente vai usar bastante esses dois aqui. Claro, existem outros, por exemplo, maior igual, menor igual, maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, sei lá, aproximado, equivalente, e assim sucessivamente, entre outros. Aí, beleza? Primeiro conjunto que a gente trabalha, como eu tô falando para vocês, a gente tá trabalhando com o conjunto dos números naturais, com o conjunto numérico, desculpa. O primeiro conjunto que a gente trabalha é o conjunto dos números naturais, que ele é representado pela letra N. Então, qual que é a característica? Como eu falei para vocês, um conjunto ele tem que ter uma característica em comum. Então, qual que é essa característica? Imagina que os números eles são representados assim em uma reta. Então, ela vai aí. Então, o número natural no início dessa reta é o zero.
depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números naturais é o seguinte, jovem. Eles são todos os números, né, que eles são positivos. Então, eles são positivos. Ou seja, se eles são positivos, os naturais, vamos supor que existe um número x aí no caso. Vamos dizer assim, ó, um exemplo. Então vamos supor o seguinte, vamos escrever assim, ó, x é um número, ele pertence aos naturais. Aí tem uma barrinha, uma vírgula aqui, ó. Agora a barra significa o quê? Tal que x é maior ou igual a zero, jovem. Deixa eu apagar essa vírgula aqui, que acho que não precisa dela. É um exemplo, por exemplo, se x é igual a 20, x pertence aos naturais, é maior ou igual a zero. X é igual a zero, opa, maior ou igual a zero. X igual a 40 e assim sucessivamente. Então, a característica dos números naturais é essa. O x, esse número x, ele pertence aqui aos naturais e o x é maior que zero. Beleza? Então, isso é a introdução aí. Essa é a noção básica de conjunto. Então, antes eu tenho infinitos termos aqui nessa reta, mas para facilitar o estudo, imagina que eu consegui colocar esses números, todos eles dentro de uma sacola, né, dentro de um círculo, dentro de uma bola. Então eu posso fazer assim, ó, fazer uma bolinha assim, mais ou menos. E aqui no caso, essa bolinha representa o meu conjunto dos números naturais. Então, os meus números naturais, ele está aqui. Quantos termos tem um conjunto natural? Infinitos termos. Mas a característica é que todos eles são positivos, beleza? Todos eles são positivos e todos eles são números inteiros. Todos eles são números inteiros, tá? Então, se todos eles são números inteiros e positivos, olha só. Tem uma grande questão antes de passar para o próximo conjunto que a gente vai trabalhar. Tem uma grande questão que eu vou escrever ela aqui agora, que da discussão aí, uma discussão bacana de ser, cada um tem um argumento acerca da situação, mas a discussão é a seguinte: o número 0, no caso 0, ele pertence aos naturais? Essa questão aqui, escrever assim, resposta. Essa questão aqui, ela é uma questão que dá bastante discussão, porque existem alguns matemáticos que dizem que o 0 ele pertence, outros dizem que não. Mas aqui no nosso estudo a gente vai usar que o 0 ele pertence aos naturais, beleza? Porque aí o que acontece? A gente ganha o elemento neutro da soma, beleza? Somar 0 com qualquer coisa é qualquer coisa. Então a gente ganha o elemento neutro aí da soma. Parece meio simples, mas isso vai ajudar muito no seu entendimento da matemática enquanto aritmética, enquanto álgebra de um modo geral também. Então vai te ajudar bastante nisso aí, tranquilo? Então aqui a gente usa o 0 como se ele fosse um número natural, sim, tranquilo? Então os naturais é o primeiro conjunto. O segundo conjunto que a gente trabalha é o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letra Z de inteiros. Então olha só, lembra que eu fiz uma reta nos naturais? Mesmo esquema aqui, vamos fazer uma reta aqui. E aqui no meio mais ou menos dessa reta eu vou colocar o 0. Então aqui, parça, o que vai acontecer? Ó, se liga. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e assim sucessivamente. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, menos 3 e assim também. Então, qual que é a característica deles? Eles não são mais positivos. Eles aparecem os negativos aqui também. Mas eu posso dizer que eles são inteiros, né? Então, não existe número com vírgula aqui nesse negócio. Então, por exemplo, cara, ó. Vamos lá de novo naquele mesmo esquema. Exemplo. X que pertence agora a quem? Pertence aos... X pertence aos inteiros. Tal que X é inteiro. Ele não é maior que zero aqui, né? Ele pode ser qualquer coisa. X pertence aos inteiros. Então, olha só. Se o X pertence aos inteiros, pode ser assim, ó. X igual a menos 4. X igual a menos 20. X igual a 0. E assim
sucessivamente. Então, olha só, lembra o seguinte, ó. Primeira bolinha que eu fiz aqui foi o conjunto dos números naturais. Perceba o seguinte agora, jovem padawan. Daqui para frente é quem? É os naturais. Então, aparece aqui a primeira coisa, assim, que a gente vai ver, que é, no caso, a noção de subconjunto. Subconjunto. O que é um subconjunto? O subconjunto nada mais é conjunto que está dentro. Então, eu vou escrever assim, ó, dentro de outro. Então, por exemplo, ó, se aqui está os naturais, do zero até o infinito. Representando ele através dessa bolinha aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever aqui, ó, posso fazer assim e dizer que aqui eu tenho os meus números inteiros, jovem. Beleza? Então, natural é um número, é um conjunto de 0 até infinito, e os inteiros vai de menos infinito até mais infinito. E a característica dele, eles são inteiros, não existem números com vírgula, e no caso os números decimais, beleza? Tranquilo até aí? De boa, né, parça? Então tá. Mano, tá curtindo esse negócio? Tá da hora? Então olha só, jovem. Antes de continuar esse vídeo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta esse vídeo, compartilha, manda esse vídeo pra todo mundo, né? Clique nos links da descrição, e para ter um contato um pouco mais direto comigo, me siga nas redes sociais, beleza? Lembrando que vai estar disponível um PDF no nosso grupo do Telegram, e o link está aí embaixo na descrição do vídeo. Mas vamos parar de conversa e vamos voltar para o vídeo. O terceiro conjunto que a gente vai trabalhar aqui é o conjunto dos números racionais. Bom, o conjunto dos números racionais é o seguinte, parça. Como que a gente vai lembrar? Lembra dessa linha aqui, ó? Essa reta numérica que a gente fez aqui, que tem o menos 1 aqui. Opa, tem aqui o menos 2, menos 3 e assim vai. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e pá, pá, pá. Então é o seguinte, parça, esse aqui eu tenho os naturais, né? Aqui eu tenho os inteiros, beleza? E aí o que tá acontecendo, jovem? Se liga só, mano. Se você reparou bem, se você é um cara detalhista, você reparou que, por exemplo, vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos pegar esse pedaço aqui, ó. E vamos aumentar isso aqui. Bem didático. Então a gente deu um zoom aqui, ó. Se você reparar bem, aqui tá o número aqui do negócio. Aqui tá aquela faixa ali que a gente tá trabalhando. Aqui tá o menos 3 e aqui o menos 2, beleza? E aí, jovem padawanzinho, o que tá acontecendo? Aqui no meio, parça, ó, se liga. Aqui existem infinitos números. Beleza? Esses aqui dentro tem um pedaço. E eu posso representar esse número aqui de dentro de duas formas. Esse número ele pode ser representado na forma decimal, bem simples, com vírgula. Ou eu posso representar esse número na forma fracionária, fração, né? Então, o que acontece? A característica básica aqui de um número racional é o seguinte: o número racional ele é representado pela letra Q, tá? Porque Q vem da palavra quociente. Quociente a gente lembra de uma divisão. Então eu posso dizer que o meu Q ele é um número que ele pode ser representado assim: A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros, e o B tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, parça. Então aqui, ó, no denominador, nunca um denominador pode ser zero. Não existe divisão por zero. E aí, parça, o que acontece? Outra forma de ser representado isso aqui é a seguinte: em vez de eu escrever tudo isso aqui, ó, A sobre B com A e B pertencente, eu posso dizer assim, ó, A sobre B pertencente a Z, aos inteiros, e B pertencente a Z, e aqui, mano, ó, um asterístico. Esse asterístico representa que é todos os números inteiros menos o zero, tá? O Z asterístico é todos os números inteiros menos o zero.
Então, o que está acontecendo aqui? Eu posso representar esse número racional da seguinte forma. Ele pode ser representado assim, ó. Por exemplo, ele pode ser representado assim. 3 sobre 2, que é igual a 1,5, né? Pode ser representado assim, 4 sobre 3. Pode ser representado 0,75 e assim sucessivamente. Beleza? Então, aqui... Então, olha só, jovem. E outra coisa, perceba o seguinte, eu posso representar também o número menos 4. Ele pode ser escrito, ele pode ser... O número menos 4, ele pode ser menos 4 dividido por 1. Menos 4 dividido por 1 é igual a menos 4. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Se liga só, meu parceiro. Lembra que os naturais eram menorzinho? Os naturais eram menorzinho? Lembrou? Aí depois o que acontece? O menorzinho, ele era um subconjunto. Então, natural era um subconjunto de Z. O que eu posso dizer agora? Ó? O que é maior... E eu posso dizer o seguinte ainda, eu posso dizer que os naturais e os inteiros são subconjuntos dos racionais. Olha que maravilha, mano. Isso é muito forte. Isso ajuda demais. Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. Continuando aqui o nosso estudo. Perceba, jovem. Existe um outro conjunto numérico que ele também está representado na reta numérica aqui. Então aqui está a nossa reta numérica, que não está tão reta assim. Aqui é o zero, aqui é o mais infinito, aqui é o menos infinito. E o seguinte, existem alguns números que eles não podem ser representados na forma fracionária. Então olha só, o conjunto dos racionais, eles são quem? Eles são aqueles números que vai dar uma dízima, né? Um número que a gente não consegue determinar ele. Por exemplo, o π é 3,1415 e assim sucessivamente. E normalmente a gente adota o π como 3,14. Outro número, o número de Euler, ou Euler, né? É 2,71 e aí vai, né? Então, esses números assim, raiz de 2, da raiz de 2, dá quanto a raiz de 2? 1,4 aproximadamente. Raiz de 3, 1,7 aproximadamente. Só que esses números não tem fim, cara. A gente não consegue representar esses números na forma fracionária. Tá ligado? Então a gente não consegue representar isso aqui. Então vamos fazer bonitinho assim, ó. Vamos escrever a característica deles. Não é possível representar. Não é possível fazer representação fracionária. Não é possível fazer fração. Beleza. Tá bom aqui. Então se liga só, mano. Esse tipo de número, a gente normalmente representa ele por uma letra, como o π, no caso, uma letra grega. Esse número E aqui, que é o número de Euler. E assim sucessivamente. Então o que está acontecendo? Como a gente não consegue representar, a gente deixa ele assim. Então perceba o seguinte. Lembra lá, né? Primeiro conjunto, os naturais. Segundo conjunto que a gente viu é os inteiros. Beleza? Depois era quem? Os racionais. E aí, parça, seguinte. Existe um conjunto à parte, um conjunto do lado de fora aqui desse negócio, que é o conjunto dos irracionais, que é representado pela letra I. Ele tá aqui, fora desse negócio, beleza? Então, o seguinte, os números irracionais, eles não fazem parte dos outros conjuntos, é um conjunto à parte, tá? Tranquilo? Então, beleza. Quinto tipo de conjunto é o conjunto dos números reais. Lembra dessa reta numérica que a gente representa aqui? De 0, aqui é o mais infinito e aqui é o menos infinito. Essa reta numérica, ela recebe um nome. É chamado de reta real. Por que que acontece? Porque ela representa crescentemente todos os números reais. Então, todos os números reais estão representados nessa reta real em ordem crescente. Então, essa reta real, ela está em ordem crescente. Aí, jovem, se liga, mano. Os reais, característica deles, todos os números
Então, por exemplo, quem pertence aos reais? Exemplo, quem que faz parte dos reais? O pi, raiz de 3, o menos 4, o 12, o 28, o 0,75, o número de Euler e assim sucessivamente. Todos eles pertencem aos reais. Então, todos esses números pertencem aos reais. Perceba então o seguinte, para a gente finalizar com chave de ouro: naturais menor conjunto, inteiros aqui, racionais aqui, irracionais aqui, e abrangendo tudo isso, o conjunto dos números reais. Beleza? Existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Beleza? Mas o conjunto dos números complexos é assunto para outra aula, quando a gente estiver estudando um pouco mais à frente, que aí não será mais matemática básica, será matemática mesmo, aparece os números complexos, beleza? Então, jovem, é isso, finalizamos nossa aula por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Se você assistiu essa aula até aqui, significa que esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma. E lembrando que o material em PDF com essa aula estará no nosso grupo do Telegram, e ainda tem, né, no caso, uma lista com 5 exercícios. Então tem o material em PDF, que é esse que eu usei na aula, e uma lista com 5 exercícios aí, beleza? Disponível no Telegram no dia, no caso, que essa aula foi disponível aí. Então, se você quiser receber esse material, entra no nosso grupo do Telegram aí, beleza? Do mais é isso, muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Para ter um contato um pouco mais direto comigo, me siga nas redes sociais, clique nos links da descrição e você pode apoiar esse canal aí, tá? Através dos links de apoio que estão aqui embaixo, beleza? Do mais é isso, muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau.